Então, boa noite a todos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do professor Elias, os professores colegas do curso de Logística da Universidade Federal do Tocantins, todos os alunos e convidados que estão prestigiando o nosso evento. Brevemente, gostaria de apresentar o professor Elias, para quem ainda não conhece. Ele é geógrafo pela Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em Geografia Humana, também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais. O foco do nosso pequeno webinar de hoje será sobre o desenvolvimento chinês e as lições que o Brasil pode tirar de toda essa trajetória, de toda essa história cultural. Professor Elias, fique à vontade, muito obrigado pela sua participação. O tempo pode ficar a seu critério, tá bom? O que você achar mais adequado para a gente, e no final nós colocamos as questões. Eu só peço para os alunos, se não quiserem falar, podem escrever no chat as questões, que depois a gente passa para o Elias, e podem se inscrever também para falar na sequência. Vou tentar ser... Eu vim de uma experiência agora de um webinar em que eu falei muito e não teve tempo de debate. Então, vou tentar falar um pouco menos aqui, para poder ter tempo de debate e a gente poder aprofundar as questões. E eu quero começar pelo fim, não pelo começo aqui, tá? Eu acho que essa pergunta que me fazem sempre, de que qual que é a lição que a China pode dar ao Brasil de desenvolvimento, como fazer, eu acho que essa é uma não pergunta, entendeu, Davi? Sabe? Porque se nós juntarmos aqui algumas mentes brilhantes no Brasil, na área de economia, por exemplo, a gente vai achar solução para os problemas econômicos do Brasil. Eu acho, particularmente, tem uma economista aqui, que é a professora Débora, que está assistindo, Débora é professora da Federal Rural do Rio, uma grande econometrista, inclusive. Eu acho que o grande desafio brasileiro que eu vejo é gerar 20 milhões de empregos em 5, 10 anos, né? Ou seja, o desafio que a esquerda deveria colocar na cara da direita, ou seja, nós vamos gerar 20 milhões de empregos, né? Atualmente, se tirar o auxílio emergencial, vão ser 100 milhões de pessoas no Brasil fora do mercado consumidor. Ou seja, o Brasil vive uma tragédia humanitária que é terrível. Pouca gente tem acesso a esses dados, né? Vamos dizer assim. O Brasil já vive uma crise humanitária com o auxílio emergencial. Sem o auxílio emergencial, vai cair numa fossa profunda que pode inviabilizar o país enquanto nação. A gente já percebe certos fenômenos, por exemplo, essas questões que estão abertas do racismo, do feminicídio, da LGBTfobia, tudo isso que tem relação direta com uma sociedade que não cresce economicamente, ou seja, uma sociedade sem possibilidade de ascensão social, se transforma em uma sociedade muito mais intolerante, né? Ou seja, alguém é culpado dos nossos problemas, aí vira o negro culpado, vira a mulher o culpado, vira o LGBT o culpado, ou seja, então o Brasil precisa de mobilidade social urgentemente. E para haver mobilidade social, nós precisamos resgatar, nós precisamos achar uma solução, primeiro econômica, né? Ou seja, essas mentes brilhantes conseguem dar um jeito, porque não é difícil. O que tem que ser feito, quem tem cabeça no lugar sabe o que tem que ser feito para o país recuperar a sua capacidade de geração de emprego, etc, etc. Agora, existe um problema anterior a esse, que a China já resolveu há muito tempo, né? Que é o seguinte, a formação de uma maioria política, né? Ou seja, se a gente não conseguir convencer 50% mais um de que o Brasil precisa de ter um Estado interventor na economia, de que o Brasil precisa investir, ter uma taxa de investimento de 25% ao ano, e isso demanda incorrer em déficit fiscal durante algum tempo, né? Ou seja, convencer as pessoas do contrário do que a televisão fala, entendeu? De que tem que haver, vai passar o Covid, tem que ver quem vai pagar a conta do Covid, ou seja, esse estímulo fiscal que o governo deu, via auxílio emergencial, os economistas do mercado já estão falando na conta disso daí. E a conta disso aí seria o quê? Mais ajuste fiscal, né? Ou seja, um país com 100 milhões de pessoas fora do game do consumo, os caras querendo mais ajuste fiscal, né? E isso passa batido porque existe o pensamento hegemônico na sociedade sobre isso.
Os próprios pobres acreditam nisso, ou seja, que o Estado é uma coisa ruim, uma coisa que faz mal, etc, etc. Então, o desafio que nós temos pela frente é formar uma outra maioria política em torno de outras ideias, que são opostas a essas ideias. Eu acho que é aí que mora o problema, entendeu? Então, assim, Elias, qual a grande lição que a China pode dar ao Brasil? Não é as estatais, não é os bancos de desenvolvimento, não é, até porque o Brasil já teve tudo isso também. Não é um projeto nacional. O Brasil também já teve um projeto nacional. A grande lição é o seguinte, a capacidade de você juntar a maioria da população e falar, olha, nós queremos chegar em 2020 desse jeito, aliás, em 2000 desse jeito, 2010 desse jeito, 2020 desse jeito, e em 2049 desse jeito, ou seja, uma sociedade que você tenha, vamos dizer assim, um rumo, né? Também me perguntam muito qual que é o grande problema do Brasil. E os economistas de esquerda, no geral, falam que é desigualdade. E eu ouso dizer que não é a desigualdade o nosso principal problema. A desigualdade é o principal sintoma. O nosso principal problema é a falta de norte político do Brasil. É a falta de uma estratégia clara de desenvolvimento. É a falta de um bloco histórico, ou seja, de forças políticas capazes de apontar para o futuro do Brasil. Esse é o problema do Brasil principal. Então, eu vejo, assim, particularmente, para começar meio quente o debate, a necessidade de formação de uma maioria política, que o problema é político e econômico. O econômico só se resolve com o político. Eu aprendi com os economistas, porque eu não sou economista, apesar de ser professor de economia, né? Eu aprendi com os economistas que todo problema econômico é um problema político, geralmente. Né? Então, a solução que tem que se encontrar é política. Então, acho que esse é o desafio nosso, eu acho. Vocês aí no Tocantins, falar com as pessoas sempre no sentido da amplitude, né? Nunca no sentido de reduzir o nosso espaço de ação. Porque ao você ampliar a nossa capacidade de intervir na sociedade, nós podemos radicalizar também. Né? Ou seja, existe uma dialética de radicalizar e ampliar que nós temos que exercitar o tempo inteiro. Eu acho que a resposta que o Flávio Dino deu ao Ciro Gomes esses dias foi exemplar, ou seja, ele fez uma entrevista com o Flávio Dino dizendo que se a esquerda não lançar um único candidato em 2022, pode correr o risco de não chegar ao segundo turno. Né? O Flávio Dino colocou essa questão. O Ciro Gomes ficou puto e respondeu que o Flávio Dino estava fora da realidade, aquela coisa do nosso amigo Ciro, nosso amigo, né? O Ciro é nosso amigo, né? Eu não vou falar mal do Ciro, é nosso amigo, né? E o Flávio Dino respondeu da seguinte maneira, eu não vou responder o Ciro Gomes, porque eu o respeito muito, segundo que eu quero fazer uma unidade com ele. Ou seja, é esse espírito que falta para a gente. Um espírito de busca de unidade do nosso campo político, entendeu? Sabe? A busca de unidade em torno da defesa dos pobres, por exemplo, acho que é uma questão que é fundamental para a esquerda hoje, defender os pobres, porque o Brasil está, repito, vivendo uma crise humanitária, tá? Então, é um fato esse daí que eu trago aqui para vocês, assim, com o coração partido, né? Porque aqui no Sudeste isso é muito claro, no Rio de Janeiro tem uma característica de quando o Brasil está muito bem, até os ciclos do ICMS no Rio demonstra isso. O Brasil, quando está bem, o Rio está ótimo, né? E quando o Brasil está mal, o Rio está pior ainda, né? É bem país que depende o Rio tem uma estrutura de orçamento e fiscal que relembra muito países que dependem de commodities para poder sobreviver, né? Ou seja, se está em alto o preço do petróleo, está ótimo, se está ruim, está péssimo, né? Então, acho que essa questão da maioria política é fundamental para a gente poder enfrentar as nossas questões. Sobre a China, que eu queria dizer aqui muito rapidamente também, porque eu prefiro fazer um debate que fala muito nesse momento atual, por conta da experiência traumática do debate anterior. Eu acho que a China, eles percebem na década de 70, ou seja, final da década de 70, que estava abrindo uma janela de oportunidade para eles. Né? Eles tinham lá umas cabeças brilhantes que conseguiam levantar cenários para o mundo em 10, 20 anos, e a partir disso poder tomar decisões políticas estratégicas. A decisão política estratégica foi da abertura da sua economia, não é a abertura comercial do Fernando Collor, do Fernando Henrique, não, mas a abertura da China a investimentos estrangeiros, a abertura da China a investimentos em empresas estrangeiras. Isso foi uma estratégia que foi muito baseada na seguinte percepção.
o capitalismo estava se financiarizando, ou seja, a produção e a finança estavam se descolando, ou seja, a finança estava começando a ser cada vez mais autônoma, e essa financiarização, ou seja, o capitalismo dirigido pelas finanças, estava se transformando na dinâmica de acumulação dominante no capitalismo contemporâneo, que até hoje, e o mundo precisava de um território pronto para receber uma massa de capital produtivo que estava se deslocando dos Estados Unidos, da Europa e do Japão para lugares que combinassem alguns elementos: mão de obra barata, mercado interno largo, mão de obra educada, e a China se candidatou a isso, né? E ela, ao se candidatar a isso, ela se coloca numa posição do seguinte: eu vou usar uma estratégia do seguinte, esse capital vai vir para cá e eu vou colocar condicionantes a esse capital vir para cá. Transferência de tecnologia, por exemplo. Eu vou mandar 250 mil estudantes para fora para entender a fina flor da química, da física, da matemática, da tecnologia moderna, de administração, para estudar e trazer para cá. Não é? Eu vou montar joint ventures com empresas estrangeiras e obrigá-las a transferir tecnologia. Ou seja, ela inaugura uma dinâmica de acumulação voltada ao objetivo estratégico de alcançar os países capitalistas desenvolvidos no que tange ao desenvolvimento tecnológico. Tá? Ou seja, a única solução para um país como a China sobreviver no cenário em que ela estava muito atrás do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan, eu digo isso porque a diferença da renda per capita da China e de Taiwan em 79 era de 19 vezes. Então, isso seria impossível manter, vamos dizer assim, um discurso de unificação nacional com uma renda per capita tão disparatada como entre esses dois territórios, entre a China continental e Taiwan. Então, a China deveria demandar a construção de uma zona de convergência econômica que envolvia Taiwan, envolvia Hong Kong, que foi a cidade de Shenzhen, a formação de zonas econômicas especiais voltadas a trazer para a China capital produtivo de Taiwan e de Hong Kong, inclusive, não é? Ou seja, montar uma estratégia com vistas ao catch-up tecnológico, ao mesmo tempo que ela solucionava domesticamente algumas questões, por exemplo, a questão da soberania alimentar. Ou seja, a solução dessa questão passou pela permissão para que os camponeses pudessem acumular, a partir da entrega da sua cota para o Estado do que ele plantou, e também a possibilidade de poder comercializar os seus excedentes. Ao poder comercializar os seus excedentes, os chineses conseguiram fazer dois movimentos. O primeiro, o de resolver a questão do abastecimento alimentar, ou seja, aumentou-se a produtividade de trabalho na agricultura, e isso resolveu a questão da questão alimentar. E o segundo, a formação de um mercado interno voltado ao consumo de bens tipo relógio, televisão, essas coisas menores, geladeira, né? E que foi o motor do processo de crescimento econômico chinês durante a década de 80, né? Ou seja, essa permissão dos camponeses ao acúmulo de grana, de dinheiro, de capital, foi não tenho certeza disso, o principal fator que está por detrás do fato da China não ter sucumbido como a União Soviética sucumbiu. Porque os camponeses eram 900 milhões de camponeses na China em 89, ao lado do Partido Comunista, contra aquela rebelião na Praça Pai Celestial. Não é? Enquanto que a União Soviética caiu, todo mundo caiu, a China não caiu. Aliás, essa foi a minha grande questão de trabalho de conclusão de curso, que eu terminei em 1997. Eu estou ficando velho. Não sei se eu falei aqui que eu faço 45 anos de idade no sábado, né? Pois bem, a China a estratégia chinesa ela é voltada a essa questão do catch-up tecnológico, né? Mas também existe uma outra dimensão que eu queria trazer para vocês, que é a dimensão territorial daquele processo. Tá? Porque eu acho que isso também tem relação direta com um país como o Brasil, que é também um país continental, porque a China ela privilegia, no primeiro momento, a partir de 78, 4 cidades litorâneas como laboratórios de experimentos de zonas econômicas especiais. Ou seja, lugares em que as empresas estrangeiras teriam incentivos a poder produzir e exportar. Né?
Então, eram 4 cidades no começo da década de 80, acompanhem meu raciocínio, pessoal. Depois, 14 cidades foram autorizadas em 84 a serem zonas econômicas especiais. Em 87, todo o litoral chinês passou a ser uma zona econômica especial. Em 93, todas as capitais de província e todas as cidades de fronteira, principalmente com a ex-União Soviética, se transformaram em zonas econômicas especiais. Em 93, a cidade de Chongqing, que é uma cidade que é no meio oeste chinês, posicionada geograficamente no mesmo lugar que é Chicago, nos Estados Unidos, ela foi alçada ao grau de municipalidade diretamente subordinada a Pequim e se transformou no eixo, vamos dizer assim, da expansão ao oeste da China. Tanto é que em 1999 a China ela lança um grande pacote fiscal que eu chamo da primeira experiência de intervenção em massa do Estado na economia chinesa, que é 99, com o lançamento do programa de desenvolvimento do oeste do país. Só que antes disso eles formaram uma economia monetária de produção, bancos de desenvolvimento, eles fecharam sua conta de capitais, eles desvalorizaram a sua taxa de câmbio, ou seja, eles montaram todo um arcabouço institucional, empresarial e financeiro voltado para a finalidade de capacitar o Estado a intervir na economia de forma muito rápida. Então, os anos 2000, eles são marcados particularmente por uma estratégia voltada à expansão do desenvolvimento para o oeste da China. É aí que existe a dimensão geográfica do processo de desenvolvimento. Então, eu estive na China em 2009, por exemplo, eu fui em 2004, depois 2007, depois 2009, só que em 2004 fiquei 4 meses, em 2009 fiquei 2. Em 2009, por exemplo, já era muito evidente que se você quisesse ver desenvolvimento econômico, você tinha que ir para o interior da China, não mais no litoral. Porque era muita obra de infraestrutura sendo construída no interior do país. Em 2009, inclusive, já estava em ocorrência, algo que aliás, foi minha dissertação de mestrado, foi sobre isso, que foi o quê? A China, em 2004, ela não tinha autonomia tecnológica para trens de alta velocidade. Eu fiz uma viagem de Xangai para Pequim para Xangai, de 14 horas em pé, porque eu me achava muito inteligente, né? Eu fui comprar passagem na semana do trabalho, que é feriado nacional, né? E eu achando que ninguém viajava e tal. Né? E aí, quando eu fui ver, estava num trem lotado de gente. Só foi, acho que 14 horas de viagem na época, né? Acontece que de 2004 a 2011, a China, Débora Pimentel, ela foi inaugurando pequenos ciclos de substituição de importações no setor ferroviário via empresas estatais. Vamos falar português claro aqui, porque aqui ninguém é criança, né? Roubando tecnologia estrangeira, jogando na parede, colocando na parede as empresas estrangeiras para transferir tecnologia. Ela ofereceu 32 bilhões de dólares pelo escritório de P&D da Siemens em plena crise financeira, ou seja, a Siemens não tinha encomenda em canto nenhum no mundo, e a China oferece 32 bilhões de dólares pelo seu escritório de P&D. Eles não quiseram entregar, mas a China conseguiu essa tecnologia de uma outra maneira. O que acontece é que em 2011 a China não tinha, ela já tinha alcançado o estado da arte em apenas 7 anos nos trens de alta velocidade. 500 km por hora, por exemplo, os trens, né? Hoje já tem trem de 600 km por hora. Em 2017, a China já tinha 3 vezes mais trens de alta velocidade do que o resto do mundo junto. Isso significa que a China já está operando, eu falei na palestra anterior, eu vou repetir aqui. Essa questão das ferrovias, por exemplo, ela demonstra que a China estava operando já hoje uma transição na sua estratégia de desenvolvimento. Ou seja, eu falei aqui do consumo camponês, depois falei da questão territorial do processo de desenvolvimento, e agora eu vou falar aqui dessa questão da mudança de eixo de uma economia baseada em grandes, vamos dizer assim, que eu chamaria um setor produtivo voltado a gerar valor de troca, ou seja, gerar mercadorias para vender no mercado, ou seja, é um corpo empresarial imenso a China tem, só que a China hoje ela opera uma transição de uma economia voltada à geração de valores de troca para uma economia voltada
à construção de grandes bens públicos. Tá? Ou seja, já não é mais uma economia que somente produz para vender, né? Quinquilharia, o mesmo carro, a mesma alta tecnologia. Mas é uma economia que ela passa a poder operar baseada na construção de grandes bens públicos, né? Ou seja, começa a operar na base da construção de condições materiais para a elevação espiritual do seu povo. Quando eu digo isso, eu estou falando do seguinte, em Xangai, em 2009, tem uma cena que, para mim, ela é interessante. Eu sou mochileiro, tá? Eu nunca fui fazer pesquisa fora no Brasil, na China, pela universidade, bonitinho, com bolsa, nada disso. Eu sempre corria atrás de grana emprestado dos amigos, colocava a mochila nas costas, pegava avião e ia. Então, eu nunca fui pela universidade, sempre tive essa liberdade de poder viajar para cima e para baixo. Eu conheço a China inteira, inclusive. Em 2009, eu fui numa fábrica no interior na conurbação urbana de Xangai, em uma cidade que produzia, acho que metade dos celulares do mundo, ou laptop, eu não me lembro muito bem. Mas eu perguntei para o operário quanto tempo ele demorava para chegar no trabalho. Ele falou que era 2 horas. Ele morava na periferia de Xangai, então de lá para o trabalho dele era 2 horas. Em 2018, que foi a última vez que eu fui à China, eu fiz essa mesma pergunta para os amigos que conhecem essa cidade, conhecem essa empresa. Esse trajeto hoje é de 7 minutos. Por quê? Porque a China conseguiu construir em Xangai todo um esquema de trens de alta velocidade que melhora absurdamente a vida do trabalhador. Absurdamente. E aí eu entro para terminar essa minha apresentação aqui, para depois vocês fazerem perguntas, porque, porra, senão eu fico falando aqui até amanhã, cara. Sabe? Eu sou um falador compulsivo quando se trata de China, Corinthians, essas coisas todas que a gente gosta, né, cara? O que é socialismo, né? Que é o meu tema de pesquisa, que é o meu tema de que eu trabalho na minha vida acadêmica, na minha vida intelectual, na minha militância política, né? Eu acho que o socialismo ele surge no mundo, né? A partir de formas históricas, né? Ele não surge quanto modo de produção pronto e acabado, porque ele é muito novo, ele ainda está na maternidade, né? A comuna primitiva teve 5.000 anos de existência, o feudalismo teve 2.000 anos, o capitalismo tal qual nós o conhecemos tem apenas 300 anos, 400 anos de capitalismo. E o socialismo só tem 100 anos, então o socialismo está na maternidade ainda. Mal saiu da barriga da mãe o socialismo ainda. Então, uma experiência desse tipo, ela aparece como forma histórica, né? Então, surge, aparece, desaparece, volta até se firmar. Quando se firmar, aí se pode falar que é um modo de produção com leis, com regularidades que todos nós sabemos como é, com uma economia política voltada à sua compreensão pronta, essa coisa toda que nós sabemos. Então, a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta nos dias de hoje, eu acredito que seja a utilização da razão enquanto instrumento de governo exercido por um bloco histórico que chegou ao poder em 49. Quando eu falo a razão como instrumento de governo, eu estou falando do seguinte, juntar as mentes mais brilhantes do país e colocá-las à disposição do Estado e da sociedade para solucionar os problemas candentes daquela sociedade, que é a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano, que é o que fazer com essa massa de camponeses que acabam migrando para as cidades. Tem que abrir novos campos de acumulação para essas pessoas poderem ter emprego, para manter estabilidade social. Então, isso é o que eu chamaria de maxi-racionalização do processo de produção. Ou seja, a razão enquanto instrumento de governo. Por que isso, para mim, é socialismo? Porque isso é um antônimo do que é o capitalismo hoje. O capitalismo hoje, ele é o quê? Ele é a irracionalidade como império, né? Então, eu queria terminar chamando a atenção de você, terminar por enquanto, né? Chamando a atenção de você para essa questão da razão enquanto instrumento de governo na China, ou seja, o papel do planejamento, o papel do projeto, da utilização do 5G, do Big Data, da inteligência artificial, do combate à pandemia, por exemplo, foi uma coisa excepcional, ou seja, a China colocou as vidas humanas na frente da economia e solucionou aquele problema em 72 dias, né? Ou seja, isso para mim é uma coisa fundamental e fenomenal, tão fenomenal quanto o fato de eles terem acabado com a miséria absoluta agora, esse ano, eles declararam o fim da miséria absoluta, e eu acho que esse é o símbolo que fica de um governo
de um governo exercido por um partido comunista. E eu, por enquanto, fico por aqui após essa fala inicial, que bateu nos quase 30 minutos, né? Agora é com vocês aí, pessoal. Obrigado, falei demais, né? Não, que isso. Estamos só começando. Obrigado aí por sua fala inicial, Elias. Eu queria fazer, para abrir aqui nosso debate, a gente sempre vê nessas questões, a China não é socialista, é capitalista, não sei o que lá, mas eu queria colocar a questão de outra forma. Eu não sou especialista nessa área, então entenda como uma dúvida de leigo mesmo. Pesquisando aqui, eu gosto muito dos seus vídeos, do professor Paulo também já esteve aqui com a gente, Paulo Gala, e a gente sempre vê esse debate sobre se a China está ou não na fase primária de transição para o socialismo. E eu queria colocar para você, você acredita que nessa fase que a China está agora, ela optou primeiramente pela expansão do setor produtivo e deixou, digamos assim, em segundo plano, a socialização dos ganhos? Ou você acha que isso andou ao mesmo tempo? Então, Davi, só pergunta fácil, né? Vocês perceberam, né? Eu acho que qual que é a tarefa política do momento histórico de um momento histórico determinado, né? Eu acho que a questão que você levanta, eu sei que não é uma questão tua assim, mas ela vem embutida numa falsa questão, que é crescer primeiro para depois dividir, sabe? Eu acho que essa, em certa medida, é uma falsa questão. O que eu acho que é uma questão fundamental para entender um país como a China é qual que é a tarefa política imediata para tal época histórica, né? Então, para a época histórica que é de 30 anos atrás, era expandir absurdamente o setor produtivo da economia. Até para você criar condições para você ter até um exército digno digno desse nome para poder se defender dos ataques externos, né? Então, a questão o ponto fundamental é você desenvolver um poderoso setor produtivo da economia. E eu digo isso pelo seguinte, também repetindo o que eu falei aqui na live anterior aqui, do lançamento do livro. Para haver uma socialização de ganhos, é uma ilusão achar que você vai ter isso sem você ter um setor produtivo muito forte de economia. Então, quando eu falo que a China vive uma transição de uma economia voltada a grandes bens públicos, é porque ela já conseguiu criar condições para ser uma economia voltada a grandes bens públicos. Tem um sistema financeiro de longo prazo, tem um largo setor produtivo da economia capaz de carregar recursos para o setor improdutivo. O setor improdutivo é esse voltado ao crescimento espiritual, que é saúde, educação, teatro, lazer, sexo, no bom sentido da palavra, né? Namoro, essa coisa toda que o povo gosta, né? Eu falo isso no sentido menos caricatural possível, falo isso como sentido de vida, inclusive, tá? Não falo isso no sentido machista ou não da palavra. Então, acho que o que acontece é que a China ela teve que criar condições de existir enquanto país, e para isso tem que ter um setor produtivo, tem que ter arma nuclear. Agora, a tarefa historicamente colocada para a China hoje é exatamente essa que você coloca, distribuir renda. Essa é a tarefa fundamental da China no momento histórico que ela se encontra hoje. Porque ela precisa fazer isso para que o próprio crescimento econômico seja funcional, entendeu? Ou seja, a continuidade do esforço de expansão da economia chinesa demanda maiores salários. Não é à toa que nos últimos 10 anos, essa não é uma informação minha, da OIT, que não tem nada de comunista, os salários médios na China aumentaram 280% em 10 anos. Isso é fruto de luta política, ou seja, muita greve. A China é o país que faz mais greves no mundo. Isso é fruto de um Estado que também sabe que precisa distribuir renda para poder mudar a sua dinâmica de acumulação de uma economia viciada em investir para uma economia mais baseada no consumo e na inovação tecnológica, né? E uma economia que precisa aumentar a sua classe média de 400 para 700 milhões de pessoas, né? É simples assim, né? O mundo está estagnando, parando, dinheiro empossado, ninguém investe, e a China pensando nos próximos 5 anos aumentar a sua classe média de 400 milhões para 700 milhões de pessoas, né? Eu acho que tudo é uma questão de colocar historicamente as questões, Davi, eu acho, né? Boa questão a sua. Sim, e até nessa área também a China já ultrapassa, é o país que mais já tirou gente da miséria em toda a história, né, da humanidade. Não, é o país que já acabou com a miséria absoluta, que é um fato, acho que, fundamental da história humana, né? Com certeza.
Depois, se eu puder falar um pouquinho, eu gostaria. Sim, professor Mendanha, pode falar já. Professor Elias, eu acho não, né? Eu penso, estudar a história da China, como o senhor teve a oportunidade de estudar, é riquíssimo, né? Então, a China, ela vem de altos e baixos há mais de 5.000 anos, né? Ou seja, a China consegue fazer coisas absurdas. Por exemplo, a muralha da China, né? Com mais de 9.000 quilômetros. Né? Ela consegue interligar, sem a mínima tecnologia, nem da pólvora tinha, construir um canal que ligasse, que liga o Rio Amarelo ao Rio Azul, né? Um dos maiores que ultrapassa a China. Então, quer dizer, ela pensa no futuro, né? Ela sempre pensou no longuíssimo prazo, né? Então, como o senhor disse assim, lá com você, né, Elias? Isso. Até porque eu sou mais velho que você 10 anos, então fica Não, equilibrado. sabe porque eu vou te responder, desculpa. Sabe por que acontece? Eu não sou filho de latifundiário, eu não sou filho de banqueiro e não acredito em Deus. Então não tem senhor aqui não, pô. Entendeu? Tá bom. Eu sou filho de camponês, então tá ligado. Então, Inteligente. o grande problema, eu também nunca, eu tô aonde eu tô por ajuda dos colegas e do grande arquiteto do universo. Mas eu vou falar uma coisa a você. Seguindo o raciocínio, a China sempre buscou o melhor para o seu povo, né? Ou seja, unir seu povo de forma bastante equilibrada. E você disse aí, após a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos busca a dominação pelo capital no mundo, ela começa a lançar estratégias de se reorganizar internamente, né? Então, quer dizer, é isso que você falou aí. Ela começa a se reorganizar. E um dos fatores fundamentais dela não despencar, você disse, né, que é se aliar ao grande número de camponeses, ou seja, da população rural, da população menos privilegiada na China, e isso possibilitou ela a manter o regime, né? Porque senão ela tinha caído, como você está afirmando, igual a União Soviética caiu, né? E caiu no mundo. Dado aí, ela traçou objetivos para os próximos 50, 100 anos da China, né? Então, o último lançamento agora de tecnologia é o 6G. Então, quer dizer, a gente fica brigando pelo 5, ela já tem o 6G pronto. Então, voltando para o Brasil, né? E a Europa, os Estados Unidos e a própria China tem a ciência política como um pilar de formação do seu povo, né? É isso que você acha que falta à nossa população compreender a ciência política de uma forma mais abrangente, para que ela possa entender que a distribuição de renda beneficia a todos, não é? A concentração, ela só prejudica a nação e, né, nós estamos na contramão. Eu acho que o Guedes veio por encomenda agora, né? Os chicaguianos estão aplaudindo o Guedes. Então, quer dizer, ele vai, faz um ensaio com os Estados Unidos e só sai mal. Todos os laços que ele fez com os Estados Unidos, saiu mal da OMC, está saindo mal agora em Haia, não conseguiu nem indicar o nosso, que é tradicionalmente um juiz para a Haia. Nós estamos perdendo espaço geopolítico, espaço territorial, né, e territorial no mundo. Você vê, a partir dessa análise que você mesmo fez, como é que você vê uma saída, né, ou ajudar a gente a pensar, como você diz, a gente tem mente, só falta unir corações para que isso resolva, é isso? De vontade. Professor Mendanha, desculpe a brincadeira que eu fiz aí antes aí do fato, por que não me chama de senhor, mas... Não tem problema não. Que é que eu gosto de brincar também, eu tenho esse meu jeito, assim... Quem não me conhece, acho que eu sou um velho de 60 anos, 70, coisa assim, né? E aí, todo sério, não sei o quê, gravatado. Não, eu sou, sim, essa figura que vocês estão vendo aí.
Eu vou de chapéu para a sala de aula, professor. Como que é? Eu vou de chapéu para a sala de aula, eu sou camponês. Você parece mostra uma pessoa muito especial, inclusive. Professor Mendanha, eu acho que o Brasil está passando por... A década de 90, o Brasil passou por uma vaga de recolonização muito grande, com a eleição do Collor, Fernando Henrique, a ideia de globalização, a negação do papel do planejamento econômico, do Estado. O Brasil, ao contrário da China, mandou para fora para estudar. As pessoas foram para fora para estudar história, geografia, filosofia, direito, e a China mandou o pessoal de hard science, né, que é física, química, engenharia, etc. Esse pessoal volta ao Brasil com esse papo de instituições, estabilidade monetária, Chicago, essa coisa toda que vocês sabem aí. Então, acho que nós passamos por um processo profundo de recolonização na década de 90. Eu acho que os governos Lula e Dilma deram um break nesse negócio aí. Eu acho que existe uma tentativa de reafirmação da nacionalidade nos governos que eu chamaria de populares moderados, né? Principalmente o governo Lula, vamos dizer assim, ou seja, uma tentativa de surgimento da nação, né? Vamos dizer assim. E após o golpe de 2016, eu acredito que o Brasil está passando por um profundo processo de recolonização. Acompanhe meu raciocínio. Eu gosto muito de falar em forma histórica, né? Tal coisa tem tal forma histórica e tal. Eu gosto desse papo de história. Eu gosto muito de história, né? Eu sou um não historiador frustrado, né? Eu só falo em história, mas eu queria ter feito história, né? Eu dou aula de economia, mas fiz geografia. Mas, no fundo, eu gosto de história, né? O que acontece? Eu acho que esse processo de recolonização cria formas históricas para a gente. E acho que, dentre essas formas históricas, está o quê? O deslocamento do centro do debate nacional do que eu chamo de temas de totalidade. Quais são os temas de totalidade? Nação, desenvolvimento, projeto nacional. Então, todas as forças políticas que trabalham com temas de totalidade, elas tendem a minguarem no processo político. Então, os temas da fragmentação são as que dominam o debate. Moral, costumes, etc, etc, etc. Não é? Ou seja, isso remonta ao quê? Ao deslocamento da nação enquanto conceito central de análise, né? Ou seja, isso é o fundamental. Não é? Eu, particularmente, eu sou de esquerda, eu me considero de esquerda, tá? Um homem de esquerda, um ser humano de esquerda. Eu acho muito estranho a pessoa se dizer de esquerda e não se dizer nacionalista, por exemplo. Acho muito estranho. Mas é muito comum isso, porque também a esquerda ela é vítima do processo de ela recebe influência de recolonização. Então, Mendanha, o teu papel como professor aí na Federal, um papel que é profundo, entendeu? Que é chamar a atenção das pessoas de que o Brasil tem direito a ter um futuro próprio. Que nós temos, o nosso passado é cheio de contradições, mas apesar das contradições do nosso passado, nós conseguimos construir um país de quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Nós chegamos a ser a 7ª economia do mundo, com todas as contradições, com todos os problemas, né? Então, acho que o problema nosso é falta da percepção da centralidade da questão nacional, ou seja, da nação como conceito de análise fundamental do tempo que a gente vive, né? Esse é o X da questão. Ou seja, os chineses eles são nacionalistas, os americanos são nacionalistas, os países sérios no mundo são nacionalistas, né? É só no Brasil que não pega esse papo de nação. Agora, na Alemanha pega, na Coreia do Sul pega, na Índia pega, no Irã pega, na Rússia pega, e Estados Unidos pega. Porra, aqui no Brasil as pessoas ensinam os cursos de economia de que o Estado e mercado são entes tem que se viver separado, né? Quando, na verdade, Estado e mercado são duas coisas, uma criação da outra, né? Ou seja, é isso que se ensina nos cursos de economia, né? Então, acho que existe um ocaso aí, o Brasil vive um chamado ocaso civilizacional, né? Acho que essa que é a questão que eu penso sobre o Brasil hoje. Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Não, só posso me demorar mais uns 2 minutinhos aqui, nesse papo que está muito bom, que é o seguinte, como eu trabalho
É que eu só não queria passar das 8h30. Eu vou dar dois motivos para você. Eu tenho um filho pequeno, eu tô com Covid, entendeu? E eu tô sentado nessa cadeira desde as 9 horas da manhã aqui nessa cadeira. Então, eu só queria colocar esse senão para vocês aí. Eu posso voltar numa outra live, fazer 3 horas seguidas e tal, tá? Ok. Não, só falar assim, que hoje o Brasil, né, a economia agrícola é muito, muito forte, mas tem uma parte do agronegócio, que é a agricultura familiar, que sustenta esse país todo, né? Então, quer dizer, e quem vai investir nessa área é o Estado, obrigatoriamente, né? Porque ele tem pujança para isso. Mas, como você bem falou aí, o que a gente precisa é repensar esse Brasil que queremos, né? A partir das universidades, a partir dos que nos cercam, a partir dessa sociedade, e de desmistificar Estado e mercado, não é isso? É isso que você falou. Estado e mercado, eles podem e devem caminhar juntos. Para o interesse da nação, é isso? Exatamente isso. Obrigado. Ok, professora Elisa, eu queria colocar para você uma questão aqui do chat, que o Cildo Lopes colocou. Qual o motivo do Brasil não usufruir da alta tecnologia, tendo em vista que é um país rico? Cara, primeiro que tecnologia é caro, né? Primeira coisa que o que acontece? No processo de... A Débora aqui, acho que está com a gente, ela pode me ajudar se eu falar alguma besteira. Na década de 30, para você aumentar a produtividade do trabalho, você bastaria importar um parafuso e copiar. Então, você aumentava a produtividade do trabalho imensamente somente com parafuso, porque você não fabricava no Brasil isso, você tinha que substituir essa importação. Ao longo do tempo, o Brasil foi abrindo vagas de substituição de importações até chegar num ponto em que esse processo se esgota. E quando esse processo se esgota, a tecnologia, ela deixa de ser um bem que você substitui você simplesmente importa via uma operação contábil, importa junto com o equipamento, tá? Para se transformar em um problema financeiro. Ou seja, quando a tecnologia vira um problema financeiro, ou seja, você vai ter que comprar fora do país alta e altíssima tecnologia, pacotes inteiros de alta e altíssima tecnologia. Isso custa bilhões de dólares. Ao lado disso, você tem que criar condições materiais para formar uma massa, por exemplo, de 50, 100 mil engenheiros por ano, para ter condições de projetarem máquinas e equipamentos aqui no Brasil, ou seja, para que nós consigamos criar ciência e tecnologia própria, vamos dizer assim. O fundo de tudo isso são duas coisas. Um é o estratégico, ou seja, pessoas pensando no longo prazo, coisa que não tem no Brasil. Nós temos um teto de gasto no Brasil que criminaliza a intervenção estatal na economia. E, por outro lado, você tem que ter bala na agulha, dinheiro. Então, para isso, você tem que ter uma estratégia de formação de reservas cambiais, para você ter moeda estrangeira suficiente para poder investir nessas compras desses pacotes tecnológicos. É você entrar na briga da tecnologia mundial, ou seja, isso envolve ter um Estado muito ativo na economia. Eu tenho uma tese, que eu não sei se vocês concordam, que é o seguinte: país pobre não precisa de Estado. País pobre, o cara pode ficar na praia esperando o preço da commodity baixar lá e tal, e que se foda, desculpa usar o termo aqui. País rico, não. País rico, a diferença entre setor privado e Estado é cada vez menor a fronteira. Porque o Estado ele atua o tempo inteiro via compras governamentais de bilhões e trilhões de dólares para gerar demanda para o seu setor privado. E também brigar por esse setor privado fora do seu país. A Alemanha, por exemplo, anunciou aí uma brincadeirinha um tempo atrás aí 500 bilhões de euros para proteger as suas empresas das investidas chinesas. Ou seja, aqui no Brasil está se falando em livre mercado, ajuste fiscal, Estado e mercado tem que se separar porque o Estado é corrupto. Na Alemanha, o Estado e o mercado não sabe nem a diferença de uma coisa e outra. Fala, por exemplo, que o Brasil tem um capitalismo de compadrio, que não sei o quê, que as empresas elas se entranharam com o Estado e com o Estado. No mundo inteiro é assim. Na Coreia do Sul, as empresas do Estado é a mesma. As empresas elas usam o Estado para os seus fins, e vice-versa.
Na Alemanha, a mesma coisa. Estados Unidos, a mesma coisa. Ou seja, esse livre mercado que o pessoal fala aí, no dos outros é refresco, porque no mundo real não existe isso. O mundo real é Estado poderoso protegendo seus blocos de capitais. Você entendeu qual é o tamanho do nosso buraco? Entendeu, o Davi? Ou seja, como convencer a maioria da população de que o certo é fazer o que os americanos fazem? Quer proteger a empresa, quer fazer guerra comercial, quer fazer guerra tecnológica, quer impedir entrada de importação predatória, quer usar a capacidade fiscal do Estado para poder fazer obra. Como você vai convencer a maioria da população dessas ideias quando você tem o dia inteiro na televisão as pessoas indo falando que o Estado é corrupto, que o Estado não pode investir, porque o Estado é isso, o Estado é aquilo, a Petrobras, teve um escândalo da Petrobras, não sei o quê. Pessoal, a Petrobras, vou falar rapidinho, a bandidagem da Lava Jato, que para mim foi o maior crime contra a nação feita no Brasil, contra a nação foi a Operação Lava Jato, eles descobriram 6 bilhões de reais de desvios na Petrobras em 13 anos. Eu vou chocar vocês aqui, tá, pessoal? Mas como eu não tenho mais, já passou, estou chegando numa idade em que eu não tenho mais papo na língua, né? A Petrobras investiu em 12 anos 600 bilhões de reais para poder alcançar o petróleo do lado do pré-sal até lá embaixo. Fez uma puta captação da Bolsa de Valores de São Paulo, foi um marco histórico e tal. 600 bilhões. 6 bilhões, pessoal, é 1% de 600 bilhões. Isso significa que esses desvios que eles descobriram, contabilmente, é nada. Eu estou falando que sou a favor da corrupção, não. Eu acho que tem que prender quem fez isso. Mas justifica você destruir a empresa por causa disso aqui, pessoal? Tem um país que, na minha opinião, é um dos países mais corruptos do mundo, que é a Alemanha. A Alemanha teve um escândalo um tempo atrás na sua indústria química, né? De corrupção, essa coisa toda, né? O que eles fizeram? Eles desmembraram as empresas, colocou os caras na cadeia, os donos das empresas, desmembrou as empresas e tudo continuou como era antes, entendeu? No Brasil, não. No Brasil, o bandido, ele quebra as empresas, em nome da corrupção, impede o cara que quer ganhar a eleição de concorrer, vira ministro do governo que ganhou a eleição, depois sai do governo, vai trabalhar num local para recuperar as empresas que ele quebrou, porra. Esse é o Brasil, pô. E o cara é herói nacional até hoje. As pessoas gostam dele, votam nele, não sei o quê. Se ele for candidato, pode ganhar a eleição. É isso, né? Esse é o drama. E aí, com essa justificativa aí montada pela máquina de propaganda de combater a corrupção, entrega as empresas nacionais que fazem investimento para empresas multinacionais que são mais corruptas ainda. Pô, completamente, cara. Completamente. Então, Mendanha, nosso buraco é muito, sabe? Desculpa eu trazer má notícia para vocês, tá? Mas acho que aqui ninguém ninguém nasceu ontem, né? Mas o nosso buraco é profundo, sabe? Enfim. Eu trabalhei 15 anos em uma multinacional, meu amigo. Eu sei como é que eles operam. Claro, são todos honestos, né? O capitalismo honesto. Professor Elisa, aqui, para a gente já ir encaminhando para o encerramento, o professor Ayrton colocou uma pergunta aqui no chat. Quer falar aí, professor Ayrton? Eu coloquei porque eu acho que nós já nos encaminhamos para o final, né, para ser bem rapidinho. Talvez o professor falar um pouquinho sobre... nós vivemos um momento de muita tensão, principalmente entre o governo brasileiro, e volta e meia tem alguns twitters, né, entre algum agente ligado ao governo ou da família do presidente, em relação à China. Aí, pensando que nós estamos aí por volta aí de 30% ou talvez um pouco mais das nossas exportações vão todas para a China, existiria chances aí do governo ou da China conseguir, de alguma forma, boicotar o Brasil e quebrar alguns setores nossos, né? Porque 30% da exportação é muita coisa? É mais do que 30%, Arthur. Em abril, o mês de abril, que é o último dado que eu tive, metade das exportações brasileiras foi para a China, metade. Então, o que acontece? A China, ela usa de experimentos para tudo, né? Ela experimenta aqui e ali para ver se dá certo ou não. A Austrália está há um ano, a Austrália é a 7ª maior parceira comercial da China, tá? E a Austrália é fornecedora de commodities para a China. Só que a Austrália está há um ano acusando a China de violadora de direitos humanos, que Hong Kong tem que ter democracia, que a China espalhou o vírus chinês. A Austrália está há um ano esculhambando com a China.
E a China decidiu retalhar agora. Então, a China meteu uma taxa de 200% sobre alguns produtos australianos, que vai levar à quebradeira de alguns setores da Austrália. Eu não acredito que eles vão fazer isso com o Brasil, porque o Brasil, para eles, é muito mais importante do que a Austrália. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. E como eles conseguem enxergar no longo prazo, para eles o Bolsonaro é um agente que vai morrer, vai embora, igual o mongol, né? Ou seja, a China foi ocupada pelos mongóis, né? Aí perguntaram para o cara, e aí, você acha que esses mongóis vão sair daqui quando? Ah, daqui uns 500 anos eles são daqui, deixa eles aí, sabe? Então eles têm essa visão com relação ao Bolsonaro também, ou seja, deixa esse cara aí daqui a pouco esse cara sai. Mas eu acho que está virando um jogo sem volta. Eu acho que, de alguma forma, vai ter uma retaliação. Eu não torço para isso porque eu sou brasileiro, né? Mas que o Bolsonaro está pedindo, tá. Porque o que ele está fazendo com a China é um desrespeito ao orgulho nacional chinês, inclusive, né? Você tem um embaixador que não pode falar com o ministro, cara? Enfim, eu acho que pode acontecer, mas eu não acredito muito, né? Eu tento ser mais otimista em relação a isso, né? Que o Brasil é muito mais importante do que a Austrália, né? Mas, se continuar as coisas assim, né? Aproveitando aqui o finalzinho, só para mais uma última questãozinha, se ninguém tiver mais nada a colocar. Você acha que nessa questão que começou agora há pouco tempo, mais explicitamente aí da guerra comercial da China com os Estados Unidos, você acha que é inevitável um conflito bélico entre esses dois, disputando aí hegemonia, principalmente por parte dos americanos que não quer largar o osso? Eu vou dar a mesma resposta que eu dei na live do livro, né? Que é o seguinte, eu prevejo, porque as outras hegemonias, como Portugal, Espanha, Inglaterra e tal, elas caíram de maduro mesmo, né? E não é o caso dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles são, vamos lá, vou repetir os dados que eu passei. Eles passaram de 23% para 25% da economia mundial em 10 anos agora, eles cresceram. Eles aumentaram em 256% a participação nos mercados de capitais do mundo desde 2008. A moeda de referência internacional é o dólar. Todas as classes médias do mundo querem ser americanas, não querem ser chinesas. Então, o que acontece? Existe uma decadência relativa americana e uma ascensão chinesa, que é evidente. Então, o que eu vejo e prevejo, fazendo aqui o exercício de futurologia, que não é muito materialista, né? É que o mundo vai entrar aí em uma fase de caos sistêmico que pode demorar 30, 40, 50 anos aí. O velho não quer largar o osso de jeito nenhum, o novo está lá, né? E o velho, ele é agressivo, né? Uma das características americanas é a agressividade bélica militar, porque eles são um pouco fruto do Velho Testamento, né? Ou seja, olho por olho, dente por dente e tal. Eles são um pouco que continuidade daquela subjetividade criada no Mediterrâneo Oriental, né? Do Destino Manifesto, Nova Canaã, Velho Testamento, essa porra toda, né? Então, eu não acho que eles vão largar o osso e não vão largar sem luta, né? Muito pelo contrário, né? Ou seja, o mundo vai se transformar cada vez mais em um lugar muito mais perigoso para se viver nos próximos anos e décadas, né? É assim que eu vejo. Tá bem, professor Elias. Gostaria de agradecer muito aqui mais uma vez pela sua participação. Pode deixar que nós vamos te chamar mais aí o ano que vem, depois do dia 1º de janeiro, a gente já está te convidando aí novamente, tá bom? Não, eu vou voltar sim, eu peço sua paciência hoje, porque o que acontece? De manhã eu dei uma aula de manhã. Aliás, eu fui diagnosticado com Covid, tá? Então, já estou meio que cansado, assim, fisicamente. O meu semblante está batido e tal, né? De manhã eu dei aula. Aí, às 11 da manhã, até as 6 da tarde, eu estava numa banca de seleção de doutorado, ou seja, uma seleção de doutorandos para o programa de pós em Relações Internacionais. Depois entrei na live do livro, que foi 1h30, mais ou menos, e depois agora, ou seja... E eu tenho uma companheira que eu tenho que dividir as tarefas do lar com ela, né? Então, ela está com meu filho o dia inteiro, então eu tenho que cumprir meu papel, né? De dividir Então, eu peço a paciência de vocês, eu peço desculpas, né? Mas dizer que eu quero voltar pessoalmente Tocantins, porque eu também quero conhecer muito esse lugar aí, né? Tá bom? Com certeza, já está convidado. Professor Davi, vamos só bater as palmas para o professor Elias, foi ótima a fala. Quem puder abrir... Elias, parabéns. Quem puder, pode abrir o microfone, por favor, para a gente bater as palmas. Uhum. Nossa, muito obrigado, professor. Valeu, muito bom, viu? Parabéns. E eu choro, hein? Obrigado.
A gente agradece muito aí todo o seu esforço, sabe como é difícil mesmo essas questões. Uma resenha aí, eu gostaria. Eu voltarei. Tá bom? Falou, então. Abraço, pessoal. Abraço, Valeu. obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, professor.